Essa votação, a aprovação dessa que já ganhou o apelido de Lei da Impunidade, ela confirma que minha tese antiga, lá de 2019, da formação, e obviamente já estamos numa fase muito mais avançada do que a formação foi lá atrás. Em 2019 eu apontei na raiz, porque aqui é análise da realidade no presente, né? No futuro tem muita gente que fica repetindo o que a gente fala anos antes. Se você ligar lá nos canais bolsonaristas, eles estão repetindo com 10 anos de atraso aquilo que eu falava durante os governos do PT, porque eles precisam esconder a sujeira desse atual governo. Então é muito fácil, pega aí meus artigos antigos nas colunas que eu assinei, e eles estão repetindo sobre a esquerda de uma forma muito mais caricatural, rasteira, às vezes distorcida, deturpada, aquilo que eu escrevi eu e outros autores, claro. Porque não tem a capacidade de analisar o presente e muitas vezes, evidentemente, estão faturando alto para passar aquele paninho. Aliás, cada vez mais notícias envolvendo esse assunto. Mas isso é um outro tema. Então, eu escrevi um artigo em novembro de 2019 com o título A Frente Ampla pela Impunidade, mas já falava disso em artigos anteriores, apenas não tinha ainda formulado essa síntese que passei a usar. Ela une bolsonaristas, petistas, velhos tucanos e a turma do Centrão. Se você for pegar apenas exemplos emblemáticos de cada um desses grupos, você tem ali entre os petistas, para além do Carlos Zaratini, que é o relator desse substitutivo, que é o que foi aprovado, você tem a Gleisi Hoffmann, a Maria do Rosário. Bolsonarista tem o Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, Hélio Lopes, que é o considerado chamado de Hélio Negão, Carlos Jordi. Todo esse pessoal, todo mundo junto e misturado. Aí posa, né, de antipetista, o outro de antibolsonarista. Em matéria de impunidade, tá todo mundo junto e misturado. Aí você tem Aécio Neves. Vocês lembram que Aécio Neves era senador? Só que aí ele ficou todo queimado no debate público, e aí ele percebeu que era melhor se candidatar a deputado, porque são 81 senadores e 513 deputados. É mais fácil se eleger deputado do que senador, e ele conseguiu garantir o seu foro privilegiado, descer um degrau de casa legislativa. Está lá, votou a favor dessa mudança na lei de improbidade. Aí você tem a turma do Centrão, Ricardo Barros, por exemplo, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Pois é, governo Bolsonaro e Centrão, tudo junto e misturado, assim como o governo do PT era aliado do Centrão também. Bolsonaro está lá distribuindo cargo, distribuindo emenda extra, por meio de orçamento secreto, e eles estão votando juntos por aquilo que é de interesse deles para blindar a classe política. Esse é o Centrão do Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, eleito com apoio do Jair Bolsonaro, que na fase pré-eleição foi liberando verba e cargo para a turma do Centrão para conseguir justamente a eleição do Arthur Lira, para atender a todos os interesses dele. E vice-versa. Arthur Lira, como eu comentei ontem, condenado em 2 ações por improbidade. Então esse é o país em que o sujeito condenado por um crime, por uma ilicitude, por uma irregularidade, ele altera a lei, ajuda a alterar, participa da articulação. No caso, o presidente não votou, mas ele era a favor, ele defendeu, ele tocou a pauta para correr com urgência nesse projeto. E aí, isso pode beneficiá-lo, inclusive nessas ações em que ele já foi condenado. E aí a alteração faz com que seja necessário comprovar o dolo, né? Que é algo, obviamente, muito difícil nas investigações. Então, os parlamentares estão querendo lá que os alvos de acusação de improbidade passem, talvez, por uma sessão hipnótica, para que se descubra a intenção por trás, a intenção na mente daquele que desviou um recurso, aquele que cometeu algum ato ali que gerou danos. É isso que eles estão querendo, porque nem sempre você consegue pegar uma confissão. Às vezes aparece uma confissão numa troca de mensagens resgatada depois de ter sido apagada, mas tudo isso é muito difícil. E aí não existe nem sequer o caso de culpa, né? Se você está falando, por exemplo, de um assassinato, de um homicídio, você tem um homicídio doloso, você tem um homicídio culposo, mas aqui não. Se você não prova o dolo, então não tem nada.
a aliviada de barra que eles deram em relação à punição é imensa, foram tirando tudo, o sujeito não perde a função pública. E se trocar de cargo, então, aí que não perde mesmo. Então, se o sujeito cometeu alguma besteira, ele troca de cargo lá e fica tudo bem, não perde nada, não. É uma série de elementos, que alguns foram apontados aí pelo Fábio, mas é muito mais. Agora eu quero me ater à questão mais política. Mas uma série de elementos que são assintosos, é claro. E aí você vê toda a retórica para legitimar essa atitude. E aí diz, não, só as pessoas de má fé que vão dizer que é isso. Porque, na verdade, e aí eles falam a respeito de os entraves burocráticos que existem, e isso faz com que os gestores públicos não tenham uma mobilidade ali para trabalhar, e isso não atrai pessoas decentes, né? Parecia até uma confissão, né? De que as pessoas que estão no poder nesse momento são indecentes, porque eles estão precisando alterar a lei para trazer pessoas decentes, o que é exatamente o contrário. A impunidade, ela fomenta desvios e ela atrai cada vez mais pilantras para a gestão pública. Então, são alegações assim de um cinismo, de uma sonsice absurdas, e eu não posso usar outras palavras para descrever aquilo que está acontecendo. Então estão lá todos juntinhos, enquanto estão aí posando de rivais, né, para 2022, mas isso é desde lá de trás. Eles estavam juntinhos na sabotagem do pacote anticrime, originalmente proposto pelo Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública. Os 3 itens defendidos pelo PT foram sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. Restrição à delação premiada, que falei ontem, foi usada pelo Gilmar Mendes para aliviar a barra do Aécio Neves. Se eu não me engano, no episódio de Furnas, porque são várias acusações sobre o Aécio. Restrição à prisão preventiva e criação da figura do juiz de garantias, que até o Wilson Witzel defendeu ontem, né? Porque para ele essa sabotagem também é boa. São rivais ali, batem boca, eram aliados e tal, mas está todo mundo junto na frente ampla pela impunidade. Ele próprio, o Wilson Witzel, falou ontem que já foi contra o foro privilegiado, hoje é a favor e queria que o foro privilegiado dos governadores não fosse no STJ, mas sim no STF. Que é um caso muito parecido com o seu agora arquirrival Flávio Bolsonaro, que posava com seu pai Jair Bolsonaro, de contrário ao foro privilegiado, e hoje é protegido no Supremo Tribunal Federal pelo foro privilegiado. Aliás, houve um recurso do MP Fluminense contra o foro privilegiado concedido retroativamente, na prática, ao Flávio Bolsonaro, e o Gilmar Mendes sentou em cima desse recurso. O bolsonarismo sabe que está podendo contar com o Gilmar Mendes, porque faz parte, é a ala jurídica, é a ala da Suprema Corte do país na frente ampla pela impunidade. Dias Toffoli, né? Teve lá o acordo tácito em 2019, que foi noticiado por jornalistas independentes. Não, esse é o momento do país de cuidar das reformas, as reformas econômicas, etc. Não é o momento de tensão entre os poderes. É o discurso subliminar para vamos aliviar a barra de todos os políticos. E vamos nessa linha do revanchismo contra qualquer tipo de operação. Então, que haja elementos burocráticos que possam travar ali a gestão pública, são questões pontuais. Muitas vezes o gestor que fica pendurado num processo assim e acaba aliviado é a exceção, não é a regra. E, em vez de fazer qualquer mudança pontual, eles usam essa alegação para fazer uma mudança de tamanha magnitude, que aí blinda todos os gestores. E aí fica esse pessoal que a gente chama de mais-ominion, né? Que são os falsos liberais. Eles posam de liberais porque querem as reformas. A reforma que está acontecendo no Brasil, já há anos nesse governo, é a reforma pela impunidade. Essa é a reforma que mais avança no Brasil. Foi a lei de suposto abuso de autoridade para intimidar procuradores e juízes, foram jabutis no pacote anticrime, que se tornou um pacote pró-crime, e várias outras frentes aí, como agora a da lei da improbidade. Essa é a reforma que avança. Mas, repito, você tem aí os falsos liberais, né, que eles querem a privatização. Está acontecendo aí, como eu falei, cheia de jabutis também, para manter certos privilégios dos políticos ali interessados nos interesses da sua paróquia. E aí você tem a falta de uma combatividade incisiva em relação a essas iniciativas pela impunidade. E o que elas garantem?
elas garantem a blindagem daqueles que vão gerir a administração pública direta e indireta. Isso inclui as estatais. São diretores, são secretários que ficam blindados contra a acusação de improbidade administrativa. Qual é a tendência? É que privatizações, ou seja, redução do tamanho do Estado para gerar mais eficiência no serviço para o cidadão, para os consumidores, que fique ainda mais difícil de passar. Porque, é claro, os políticos já adoram uma teta, já adoram uma mamata, já adoram uma boquinha. E eu já vim apontando há anos que sem moralidade pública o resto se corrói, porque para o político não tem esse negócio do esquema matemático. Se reduzir o tamanho do Estado, então é melhor para a economia do país, porque o dinheiro vai ser melhor utilizado. O político está preocupado com o umbigo dele. Ele vai ganhar mais se ele tiver uma boquinha numa estatal. Se ele tiver blindado, então, contra qualquer acusação de improbidade, você acha, então, que ele não vai ter um motivo a mais para ser contra privatização, desestatização, concessão, qualquer frente em que se trabalhe a redução da máquina pública? Mas os falsos liberais, eles só apontam os esquemas matemáticos. Eles só dizem, não, veja bem, não quero criar problemas aqui políticos, nós vamos continuar zelando pelas reformas econômicas. Então ele não faz o combate moral. E está aí, cheio desse tipo, né? Que é o mais-ominion. Aliás, é muito ilustrativo. Aqueles que vocês pensam, filho, quem são essas pessoas? Eu sei que vocês sabem que tem essas pessoas nos partidos supostamente liberais. Entre aquelas pessoas que se dizem liberais, entrem nos perfis delas, nas redes sociais, você vai ver a diferença entre aqueles que são liberais de fato, no sentido de querer tornar os serviços mais eficientes para o cidadão sem que ele seja, sem que ele tenha prejuízos com isso, né? Esses estão apontando a união dos bolsonaristas com os petistas. Os outros não estão dizendo, no máximo, realmente a forma como foi aprovada essa lei da improbidade é um retrocesso e tal. E não aponta a união de toda essa classe política que mente para a população, engana, porque faz pose de combatente da corrupção, enquanto está lá fazendo exatamente o contrário e atacando aqueles que apontam a realidade. A realidade está aqui consumada. Eu trato aqui nesse programa da realidade e ela vai e fornece mais provas em relação àquilo que a gente descreve, porque é a expressão das coisas que estão acontecendo. A expressão da realidade. Não é propaganda que o sujeito está falando frase de efeito para gerar um sentimento no ouvinte sem ter nenhuma correspondência prática com aquilo que está acontecendo. Então é preciso fazer esse combate moral. A reforma que o Brasil precisa é a reforma moral. E essa não é feita, pelo contrário. O que a gente vê é a reforma da imoralidade, a reforma da impunidade. Mudaram também prazo de prescrição, aí eles alteram umas coisinhas assim para fingir que estão pegando mais pesado, quando no fundo eles estão impossibilitando a punição desses que são negligentes. Aí você pega, por exemplo, o caso do Arthur Lira, né? É verdade, não posso deixar de citar aqui exemplos práticos, né? Eu sempre gosto de fazer análise e trazer certos exemplos. O Arthur Lira, nas suas duas ações, uma falei ontem, ele foi quitar um empréstimo, o cara pega um empréstimo pessoal e ele quita com verba de gabinete. É um negócio fantástico, né? É um negócio fantástico. Esse deve ser uma das pessoas consideradas decentes, né? Por toda essa ala que votou a favor da lei da impunidade. Aí ele vai lá e diz, não, veja bem, eu quitei aqui o empréstimo com verba de gabinete, porque eu me confundi. Tava a minha carteira num bolso, tava o gabinete, né? De repente ele levou lá no banco, no outro bolso e tal, pegou o dinheiro do gabinete. Não tem dolo. Dolo, né? Pois é. E aí, ele não é acusado, o caso deixa passar e ele fala, foi mal, né? Foi mal, já está sendo chamada aí da lei do foi mal. Aliás, isso sempre me faz lembrar o Sérgio Cabral, quando ele começou a ser acusado das irregularidades, ilicitudes que hoje pululam aí no currículo dele, condenado a cerca de 300 anos de prisão, ele falou que, não, veja bem, agora vamos criar um código de ética, um código de conduta, e aí a partir de agora nós teremos um código a seguir e tal, para saber o que é certo, o que é errado, como se não existissem leis no país,
como se os 10 mandamentos não tivessem sido escritos lá séculos atrás. Mas é tudo assim, não, a partir de agora. Aí o sujeito é pego, ele fala assim, não, veja bem, não foi isso não. E tal, mas cadê a prova de que eu cometi isso com dolo? Não, eu errei aqui, foi uma confusão. A outra acusação em relação a Arthur Lira é que ajudou a comprar lá com verba da Assembleia Legislativa de Alagoas um carro para um colega. Não, veja bem, pô, estava passando, entrei na concessionária e tal, o vendedor acabou me botando ali dentro de um carro, eu sem querer dei o carro lá para o outro cara. Veja bem, não teve intenção nenhuma, foi sem querer, pronto, passou. Então não acontece nada com ele. E a partir de agora, com a aprovação dessa lei, parece que o roubo sem querer também está tudo bem, né? Se roubar sem querer, beleza, não tem problema nenhum. E isso acontece, aí é mais um elemento, no momento em que a CPI da Covid avança a investigação. E eu estava vendo, inclusive, o senador Randolfo Rodrigues dizendo que, para ele, jabuti não sobe em árvore, né? Então foi ou a enchente ou a mão humana que o colocou ali. E ele acredita que tem tudo a ver essa aprovação relâmpago da lei de improbidade. Não é que ela já não estivesse lá tramitando, etc. Mas a necessidade de se aprovar agora, de repente, com urgência, também tem a ver com o avanço da CPI. Por quê? Uma das acusações que podem ser feitas pela comissão em relação a vários gestores, como quer que se chame essa gente, ela é de improbidade. Ele falou, pode ter o indiciamento, pode ter a acusação de improbidade, que é o caso, pode ter a acusação lá no Tribunal Penal Internacional. Então você já alivia de antemão a possibilidade de que alguém ali do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, do que quer que os senadores apontem, a possibilidade de que essa pessoa seja responsabilizada. Já diminui a possibilidade de punição dela. Então, vocês que defendem Lula e Bolsonaro para 2022 e que, aliás, adoram essa falsa polarização, e é falsa por causa disso, por causa de elementos como esse, porque eles estão juntos. Um tem uma retórica para a sua claque, outro tem a retórica para outra. Lá no Congresso Nacional estão votando as mesmas coisas, para que o Brasil volte a ser esse paraíso das mamatas, dos desvios, sem responsabilização e sem punição. É nisso que vocês estão focando, é isso que vocês estão defendendo. Só para deixar claro, porque as pessoas, os consumidores, quando vão na loja e tal, e consomem um produto, eles precisam saber o que estão levando, né? E já há fartas evidências de que o eleitor está levando com Lula e Bolsonaro é isso aí, porque não tem relatório de Carlos Zaratini sem aval lulista. Dentro do PT, quem manda é o Lula. E o relatório do senhor Carlos Zaratini, do PT, ele foi endossado pelo Eduardo Bolsonaro, que depois vai lá na rede social, depois de votar pela lei da impunidade, falar em conservadorismo e liberalismo, que ele não entende nada, né? Foi dar uma entrevista para a revista Piauí e não sabia nada. Passou uma vergonha tremenda. Coitados de Edmund Burke, o pai do conservadorismo, e de Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que, aliás, eu sempre gosto de dizer, escreveu o livro Teoria dos Sentimentos Morais, que eu recomendo, antes de escrever A Riqueza das Nações. Está cheio de falso liberal aí, que quer a riqueza da nação sem defender a moralidade pública. É impossível. Sem a moralidade, o resto se corrói. E eles estão eliminando todos os instrumentos que possam trazer a moralidade pública. Quer dizer, que possam evitar desvios, que possam levar à punição daqueles que cometem atos de improbidade administrativa, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, depois que todos foram atingidos, né, aquela lista enorme do Departamento de Propina da Odebrecht, depois da qual muita gente que gostava do avanço do combate à corrupção passou a retaliar, passou a demonizar, que é a turma do Aécio Neves, é a turma do Gilmar Mendes. Essa turma está aí retaliando até hoje. Então, essa é a frente ampla que se formou. E para eles, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo lindo. Mas esse é o Brasil daqui para frente, se continuar nessas mãos. É o país em que vão dizer assim,
Não tem mais corrupção, não tem mais improbidade. Claro, eles estão legalizando todos os crimes. Eles estão legalizando a negligência, ou se não legalizam assim de uma forma ostensiva os crimes, eles instrumentalizam os órgãos de Estado, como faz o presidente Jair Bolsonaro com a Procuradoria-Geral da República, com a Receita Federal, com o COAF. E aí não se investiga, então ele diz que não tem. Não é maravilhoso? Se não tem punição para quem comete atos de improbidade administrativa, então os políticos vão dizer, ó, não se comete mais, olha só como o Brasil está ótimo, maravilhoso, não é isso? Então está aí a Frente Ampla pela Impunidade, confirmada pelos fatos, e basta pegar o relatório dos votos para ver que todos esses, que eu aponto aqui, estarem unidos para isso, né, votaram igualzinho. É a blindagem da classe política, e tem claque, e tem gente ingênua que bate palma para isso aí. Por quê? Porque o sujeito num discurso, num palanque, ele fala bonito. Ah, porque se tem uma empatia pessoal com aquela figura populista. Ou porque ele defende ali uma listinha de posições. Ah, porque é contra a droga, porque é a favor da droga. Porque é contra o aborto, porque é a favor do aborto. Porque é contra a redução da maioridade penal, porque é a favor da redução. Porque é contra a pena de morte, porque é a favor da pena de morte. Porque é a favor da redução do Estado, é a favor do aumento do Estado. Aí o sujeito vê, não, peraí, eu defendo essas posições aqui, então esse político é maravilhoso. E aí qual é o comportamento diário do político? É esse aí, é o comportamento imoral, é o comportamento que faz com que o Estado brasileiro seja um eterno estado de várzea, de avacalhação.